Atenção, esse episódio contém spoilers. Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor que ficções históricas. No episódio de hoje eu vou comentar títulos recentes que te levam para passear por eventos históricos. Alguns deles de forma descarada e outros de uma forma mais sutil. É aquela mistura de ficção com um pezinho na realidade que a gente gosta. E eu não sei vocês, mas eu sou meio que apaixonado por história. É uma matéria que eu sempre gostei muito na escola e saber eventos históricos. Atualmente, viver eventos históricos, não só conhecer sobre eles, porque eu já estou cansado de viver momentos históricos, então vamos melhorar nesse ponto. Mas é isso, a gente vai falar aqui sobre algumas séries e um filme que traz o seu pezinho na realidade. Alguns fantasiam mais do que outros tentam ser bem mais fiéis, fidedignos a essa realidade, aos eventos que realmente aconteceram. E falando em fantasia, vamos pro que mais fantasia aqui nessa lista que eu criei da minha cabeça, que é a série Dickinson, da Apple TV+. Dickinson é uma série de comédia e drama de 2019, estrelada pela Hailee Steinfeld e que teve 3 temporadas no catálogo do Apple TV+. A série conta a história da Emily Dickinson, uma poetisa que viveu nos Estados Unidos do século XIX, e ela traz a jornada dessa mulher bissexual que nunca se casou e que enxergava o mundo sob uma ótica bem singular. Ela vivia, comia e respirava poesia. E apesar de ter escrito inúmeros poemas, ela nunca foi publicada. Quer dizer, ela teve 10 de seus poemas publicados em jornais da época, mas nada que lhe desse destaque como era merecido. Até porque ela escreveu mais de 1.800 poemas. Essa série, como eu já falei, ela tem um tom ali mais fantasioso, até mesmo porque não tem muitos registros escritos sobre a Emily. Se eu não me engano, tinham alguns diários de pessoas próximas a ela, que falavam um pouco da vida dela, como, por exemplo, o da cunhada e o do irmão, mas a grande parte dos fatos sobre essa personalidade, ela foi inventada para a série. A gente sabe que ela era de fato uma mulher bissexual, ela escreveu vários dos poemas dela para mulheres, principalmente para uma mulher específica que foi a grande paixão da sua vida. E por não ter tantos registros, a série ela teve mais liberdade para imaginar a vida da Emily. Ela tem um tom mais adolescente, retratando a Emily ali no final da adolescência, início da vida adulta, com a mãe dela querendo que ela se case com um homem, qualquer homem, o primeiro que aparecer, mas ela recusa todas as propostas porque ela é apaixonada pela sua melhor amiga, Susan, e juntas elas vivem um relacionamento às escondidas. A série é muito boa, principalmente pelas viradas e deixas cômicas que ela tem, além de misturar muito bem a retratação de época com elementos mais modernos, como por exemplo, linguajar e música. Toda a trilha sonora dessa série é atual. A gente já viu isso em outros filmes e séries como O Grande Gatsby, aquele filme Romeu e Julieta do Leonardo DiCaprio, e não é algo exatamente novo, mas é algo que é muito bem feito aqui em Dickinson e eu acho que vale a pena ser assistido não só por esse ponto, mas como por muitos outros. A série também traz temáticas atuais como feminismo e lutas sociais, e eu amo o jeito como cada episódio da série ele parece ter sido escrito ao redor dos poemas da Dickinson. É muito interessante ver como os poemas dela inspiram pessoas até hoje. Tanto que se não fosse por isso, talvez essa série nem existisse.
E os episódios relacionam os fatos históricos, os fatos da vida dela com as palavras que ela escreveu. E é muito gostoso você começar um episódio e ter ali umas deixas, tanto do título do episódio, quanto das palavras que aparecem ali gravadas na tela, se relacionando com tudo que a gente tá vendo acontecer na tela, como que aquilo parecia inspirar ela a escrever. Claro que existe ali muita imaginação, muita margem de imaginação sobre os eventos, porque, como eu disse, a gente não sabe muito sobre a vida dela. Mas mesmo assim, é uma série excelente de assistir, é uma série que tem episódios curtos ali por volta de 30 minutos cada um, e eles são muito bem construídos. A primeira temporada tenta focar mais nos dramas da família Dickinson, em como eles se relacionam, em como o pai da Emily não aceita, deixa, quer que ela seja uma escritora, e muito menos que as pessoas vejam a obra dela. E é divertido de ver os costumes dos Estados Unidos naquela época, né? Questões sobre higiene pessoal e saúde que hoje em dia faz a gente torcer o nariz. Questões também sobre o papel social das mulheres que particularmente me deixa meio possesso. Além de focar bastante no romance da Emily e da Sue. A segunda temporada já tenta se encaixar um pouco mais na questão histórica da coisa. A gente vê surgir ali, mesmo que discretamente, o movimento separatista dos Estados Unidos, por causa do movimento abolicionista da escravidão, que acabou resultando naquela guerra civil. É nessa temporada que a Ayo Edebiri entra pro elenco e co-escreve alguns episódios que eu já citei no episódio The Bear, episódio 26, se eu não me engano. Também não vou conferir agora. E é nesse momento aqui também da segunda temporada que a gente vê as primeiras das poucas publicações da Emily nos jornais e toda a questão do drama entre ela e a Sue, que agora é sua cunhada, ela casa com seu irmão mais velho. E aí tem todo um drama familiar. E na terceira temporada a gente explora um pouco mais desse momento da guerra civil. A gente vê a Emily indo ajudar na guerra e bastante dessa jornada de amadurecimento. Ao longo dessas 3 temporadas a gente vai se distanciando cada vez mais do humor adolescente, daquela ternura inocente e mais cômica, para uma coisa mais dramática e mais complexa, mas ao mesmo tempo tudo que acontece nessas 3 temporadas são bem escritas, porque você não percebe assim logo de cara o momento que tem essas viradas de chave. Elas vão acontecendo de uma forma tão sutil e tão envolvente que você só percebe que isso aconteceu, que a série deixou de ter esse tom mais humorístico para ter um tom mais dramático quando você pensa em retrospecto, porque as coisas vão ali caminhando aos poucos. Ela vai te convidando e te envolvendo nos momentos mais dramáticos e que são muito bem construídos. Eu assisti essa série porque ela foi recomendação de uma amiga, e eu confesso que no início eu não sabia se eu ia aguentar, porque todos os trailers me davam a impressão de ser algo muito adolescente, muito... E no início realmente é um pouco, mas não chega a ser de uma forma ruim ou cansativa. A série, como eu falei, ela tende ali na primeira temporada a trazer algo mais cômico e aos poucos ela vai amadurecendo junto com a personagem. E ela me ganhou por causa disso, ela me ganhou pelas atuações. Eu acho a irmã da Emily simplesmente hilária, ela é completamente fora da casinha. A mãe da Emily também é hilária, e ao mesmo tempo que as duas são tão descoladas, aliás, todo mundo daquela época é tão descolado da nossa realidade, as duas conseguem ser ainda mais. Essa série ela me ganha por causa dessas duas personagens e também por causa da Emily, que eu acho que
a Hailee Steinfeld fez um trabalho excelente. Ela é aquela personagem que você consegue entender as dores dela e tomar as dores dela ao mesmo tempo que você vira pra ela e fala: "Você tá maluca?" Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? Então, eu acho que essa série foi muito bem pensada, muito bem feita, muito bem escrita. E ela me ganha porque ela consegue, além de tudo isso, trazer temas atuais, fazendo alfinetadas naquele momento histórico e entrelaçando tudo isso de uma maneira muito majestosa. E já que eu falei de majestade, gostaram do gancho? A próxima série nos conta a vida daquela que é considerada a maior majestade de toda a história moderna. The Crown é uma série de 2016. E sim, eu sei que eu falei que eram séries recentes, mas a última temporada dela saiu somente em 2023, então é recente sim. Ela teve 6 temporadas e fez algo bem inédito para uma série de televisão, que é trocar todo o elenco a cada 2 temporadas. Reviravoltas. A série foca mais na vida da realeza britânica do que propriamente dito só na história da Rainha Elizabeth. E ela é quase que uma biografia autorizada da corte, exceto pelas 2 últimas temporadas. E ela consegue trazer um senso de realismo, de nostalgia, de história que é estranhamente bom e ruim ao mesmo tempo. Na primeira temporada, nós somos transportados para uma Inglaterra pós-Segunda Guerra. Vemos o rei George, pai de Elizabeth, lutando contra uma doença terminal, câncer, se eu não me engano, metástase, por cima de tudo. E ao mesmo tempo que ele e a corte tentam esconder essa doença terminal do mundo e da própria família, porque isso é um fato, as filhas dele não sabiam nada sobre isso, não tenho certeza nem se a mulher sabia. Acaba que ele morre e a filha mais velha se torna a herdeira do trono e ela precisa se tornar a rainha. Mas ela não foi tão bem preparada para isso. Primeiro porque não era nem pro pai dela ser o rei, já que ele era o segundo na linha de sucessão. Mas ele foi coroado depois que o irmão mais velho abdicou do trono para poder se casar com uma atriz estadunidense e forçou ali toda a linha de sucessão a mudar. Enfim, ela foi preparada desde criança, desde que o pai dela foi coroado, a se tornar a sucessora dele, mas é algo que ela esperava nunca ter que fazer ou ter que fazer muito mais tarde na vida. E a série, ela mostra toda essa trajetória da Elizabeth se tornando rainha, mostra as dificuldades champanhe que ela teve que enfrentar, problemas maritais, fofocas históricas, entraves políticos, perder os países que os antepassados dela haviam conquistado, abaixo o colonialismo. E se a gente reclama de estar cansado de viver momento histórico, eu não consigo nem imaginar o que essa mulher passou, porque olha, ela viveu um monte. O legal dessa série é que a gente vê vários momentos da vida dela costurados pela história da humanidade, desde a extensão das colônias britânicas, do Império Britânico, já que lá na primeira temporada a gente vê bastante ela fazendo essas visitas por países que fizeram parte ou ainda fazem do Commonwealth. A gente vê guerras civis começando no continente africano, a gente vê desastres naturais como a Grande Fumaça de Londres, ou desabamento de minas de carvão ali na Escócia ou na Irlanda. Eu não lembro qual dos dois que foi, ou se foi mesmo no interior da Inglaterra, enfim. E a gente também vê vários movimentos políticos tensos, como a briga pelas Malvinas, a morte ali, a extinção do reinado russo, do Império Russo,
além de todos os escândalos que envolveram a corte desde o momento em que ela assumiu a coroa até a última temporada ali, que não chega a ser a morte dela, mas enfim, a gente vê bastante coisa, bastante fato histórico. E essa série ela consegue costurar muito bem todos esses momentos, desde ali a metade pro final dos anos 40 até o final dos anos 90. São quase 50 anos de história que ela aborda, são décadas e décadas que essa mulher viveu e de eventos que moldaram o mundo no que ele é hoje. E, como eu falei, a cada 2 temporadas todo o elenco da série é renovado justamente para marcar a passagem do tempo na vida dessas personalidades. Nas 2 primeiras temporadas temos no elenco a Claire Foy, que faz a rainha, o Matt Smith como o marido dela e a Vanessa Kirby no elenco, que faz a princesa Margaret. A Claire Foy, pra mim, ela foi de todas a melhor. Ela tá sensacional interpretando a rainha. Ela fez um trabalho formidável, especialmente no jeito de falar, de agir, de discursar, que é praticamente idêntico à Rainha Elizabeth da vida real. Inclusive, existem vídeos de comparação da série, dos discursos da série e dos discursos que existem gravados da rainha. Eles são muito bons, até sugiro para quem já assistiu a série, enfim. Eu acho que as 2 primeiras temporadas pra mim são as melhores ainda. As 2 últimas também são boas, mas as 2 primeiras são as melhores. Na 3ª e 4ª temporada temos Tobias Menezes como Philip, Helena Bonham Carter como a princesa Margaret, o Josh O'Connor como o príncipe Charles e Olivia Colman como rainha, que, na minha talvez polêmica opinião, não foi o melhor papel dela. Eu adoro Olivia Colman, eu acho ela uma excelente atriz, mas eu acho que ela não conseguiu me convencer como Rainha Elizabeth. Eu acho que eu precisei usar ali muita suspensão de descrença para conseguir aceitar ela nesse papel. E meio que, ok, é o que tem, mas pra mim não funcionou. Eu acho que ela não é parecida fisicamente. Eu acho que a postura que ela adotou na série também não remetia à Rainha Elizabeth. Mas mesmo assim eu adoro a Olivia Colman. Ela já fez muitos papéis memoráveis e fenomenais. Eu acho ela uma excelente atriz, eu só acho que ela não conseguiu me convencer. E aí é só um problema meu, não é um problema dela, porque se funcionou pro resto do mundo e não funcionou pra mim, então o problema sou eu. E na 4ª temporada a gente também teve no elenco a Emma Corrin, que recentemente fez a Cassandra Nova em Deadpool e Wolverine, e na série ela viveu a jovem princesa Diana, ou Diana, depende de como você queira falar. Na 5ª e 6ª temporada tivemos Imelda Stanton como a rainha, que fez um excelente trabalho também, Dominic West, Leslie Manville, Elizabeth Debicki como Lady Di. E esses, assim, são só nos papéis principais. Aliás, ao longo dessa série toda, a gente viu muitos outros atores muito renomados e reconhecidos fazendo papéis menores, como por exemplo a Gillian Anderson, que viveu a Margaret Thatcher. A gente também teve nessa série a Olivia Williams, o Jonathan Pryce e por aí vai. Eu confesso que as 2 últimas temporadas de The Crown pra mim foram as mais sofridas de assistir, provavelmente porque é um dos momentos mais sombrios da história recente da família real britânica e também porque é algo muito da história recente. Eu já era vivo quando tudo aconteceu. Eu era criança, mas ainda assim eu lembro de coisas. Eu lembro das notícias quando a Lady Di faleceu. Eu lembro que basicamente o mundo inteiro parou. Todos os noticiários ficaram basicamente tomados sobre esse assunto, basicamente endeusaram a mulher, não que ela não precisasse ser endeusada, realmente ali da família britânica completa, da história completa da família britânica, ela é a pessoa mais normal, digamos assim, mais sã que já habitou ali, mais altruísta também. Ela
ajudou a quebrar muitos estigmas, principalmente em relação a HIV e AIDS que as pessoas tinham nos anos 80 e 90. Então, por si só, ela já merece esse endeusamento todo. Além de outras doenças que ela ajudava, as visitas que ela fazia a pessoas com necessidades especiais. Ela também foi uma grande advogada ali no quesito das minas terrestres em locais de guerra, além de muitos outros temas. Eu acho que todo esse trabalho dela foi meio que uma forma de recompensa ali, de tentar minimizar o dano que o Império Britânico causou no mundo ao longo da história, sabe? Tá certo que não resolveu, sei lá, 10% do que eles fizeram, mas pelo menos ela tentou. Diferente do que eles fazem até hoje. Enfim, e muita coisa acontece nessa série que às vezes você precisa assistir ela com o celular do lado, uma coisa que eu abomino. E essa série, ela me causava ali ter que pausar e pesquisar sobre alguma coisa, sobre algum incidente, sobre algum momento histórico. E também um ponto negativo da série é que com a mudança de elenco a cada temporada, a gente meio que acabava ficando um pouquinho confuso sobre quem é fulano, que personagem é esse, eu já não sei mais onde é que eu tô, como eu cheguei aqui, eu só tenho 5 anos. Mas esse é um ponto que você assiste ali o primeiro episódio da temporada nova com um novo elenco, aí você meio que vai se habituando aos poucos com as novas caras e depois de um tempo você até esquece que são caras diferentes e não estão ali desde o início. Essa é uma série que ela sempre foi muito biográfica, ela não é fantasiosa, ela é muito condizente com a realidade, ela não inventa muita coisa. Provavelmente não, com toda certeza o que é inventado dessa série são os diálogos, aquelas conversas que acontecem ali entre 4 paredes, já que ninguém estava lá dentro para saber como foi, mas na maior parte do tempo a retratação dos momentos históricos ela é bem fiel e eu acho que vale muito ser assistida. Outra série que vale muito ser assistida e que me surpreendeu bastante é The New Look. É uma série de 2024, ou seja, desse ano, do Apple TV+, que se fosse por mim, eu não teria assistido. Tá, vou deixar isso daqui bem claro, porque quem escolheu assistir essa série foi meu marido. Mas eu fui positivamente surpreendido. Essa série conta a história do Christian Dior, vivido pelo Ben Mendelsohn, e ela me pegou porque eu achei que eu ia assistir algo ali no estilo Gucci, Armani, sei lá quantas séries e filmes de estilistas já tiveram aí ao longo dos anos. E eu realmente não tava na vibe de assistir algo nesse sentido, de assistir algo tão biográfico, tão vamos endeusar esse estilista famoso que ganha milhões por mês para fazer uma bolsa de toalha ou uma bolsa de saco de lixo. E não, essa série, ela é biográfica, mas ela não se limita muito a isso. Assim como The Crown, ela fez um recorte histórico excelente para contar um pouco sobre a vida dessa personalidade e de outras personalidades da época. E eu achei que ela seria muito mais voltada à moda, à criação, ao egocentrismo, à disputa das casas de alta costura parisienses, mas na verdade foi tudo sobre o momento histórico da ocupação da França pela Alemanha durante a Segunda Guerra. E tem um porquê para isso. Todo esse momento da Segunda Guerra, onde a França estava sitiada, serviu muito de inspiração para o Dior a criar a sua coleção no pós-guerra. E a história contada aqui, a perspectiva, o recorte que ela foi contado, pra mim foi sensacional. Porque ela não quis fazer uma série biográfica, começando lá da juventude do Christian Dior
até os dias de hoje, até a grande mansão de costura Dior ser o que ela é hoje. Não, eles escolheram um momento histórico, eles se mantiveram nesse momento histórico com algumas idas ali pro passado e um tempinho ali depois no pós-guerra, mas a série basicamente 80% dela acontece no período de ocupação da França. E digo mais, a série não foca apenas na vida do Dior, mas também na vida de ninguém menos que Coco Chanel. E por causa disso, ela acaba dividindo ali a série em 2 núcleos. O núcleo do Dior e o núcleo da Chanel, que em um momento ou outro ali acabam se cruzando. Mas são 2 histórias completamente separadas, então meio que acaba sendo uma dobradinha, porque a gente tem uma série do Dior, que não é só do Dior. A gente tem uma série da Chanel, que não é só da Chanel. O Dior trabalhava na casa do Lucien Lelong, que aqui é vivido pelo incrível John Malkovich, que pela primeira vez na vida, ele está de cabelo. É isso mesmo, gente. Poderia fazer um publi aqui pra uma marca aí que chama... Poderia. Esse daqui seria um momento perfeito pra uma publi. Mas enfim... Como não tem publis, não vou falar o nome da marca. Mas você sabe qual é o nome dessa marca. O Lelong é um estilista que nunca teve muito talento para inventar ali a própria moda dele, para desenhar os próprios croquis. Ele não tinha esse talento, mas ele tinha o talento de gerir muito bem a casa dele, a mansão de costura dele. E o que ele fazia? Ele contratava estilistas para desenhar as roupas para ele. Como é o caso do Dior, do Balmain, ambos trabalharam para a casa Lelong, incluindo nesse período. A casa Lelong foi uma das poucas, se não a única, que não fechou as portas durante a ocupação nazista, e eles continuavam fornecendo roupas para o Reich e para suas famílias, ou seja, a gente faz o que pode porque todo mundo precisa se alimentar e é isso. Nem sempre a gente trabalha com o que quer. E acabou que é daí que vinha o sustento do Dior e da irmã que morava com ele, a Catherine, que é vivida pela Maisie Williams. E logo a gente descobre, no primeiro episódio, tá, gente? Isso não é um spoiler de forma alguma, que ela tá envolvida com a resistência e faz com que ela seja capturada pelos nazistas e torturada. E o Christian precisa fazer o que pode para tentar resgatar a irmã. Em paralelo a tudo isso, a gente também acompanha a história da Coco Chanel, como eu falei, que é vivida pela espetacular Juliette Binoche. Nessa época, ela já era uma renomada estilista, ela já tinha sua linha de perfumes, o seu famoso Chanel número 5, rica, reconhecida, e ela estava vivendo ali no hotel que também servia de moradia para a elite nazista e ela acaba se envolvendo com eles. A princípio, para tentar resgatar o sobrinho, que estava em um campo de concentração, e depois que ela consegue resgatá-lo, ela acaba meio que ficando refém ali deles, eles ficam no pé dela, eles começam a oferecer favores para ela, como por exemplo, invocar as leis deles contra os sócios dela que fugiram para os Estados Unidos, para que ela consiga retomar o negócio dela, só ela. Mas é aquilo, né? Tudo tem um preço. E o deles é fazer com que ela se torne uma espiã fornecendo informações pro Reich. Ela se recusa, mas as coisas vão escalonando, principalmente depois de ela tomar várias decisões erradas, até que ela acaba se vendo sem saída e tem que dar um jeito ali de fazer as coisas acontecerem, e é isso, não vou falar muito mais porque, particularmente pra mim, o arco dela dentro da série acaba se tornando interessantíssimo. Essa série, ela conseguiu me surpreender justamente por isso, pela história da Coco Chanel. Eu não sabia que ela tinha tido essa associação ao movimento nazista, muito menos que a irmã do Dior foi prisioneira, foi para um campo de concentração. Além de tudo isso, a série ela é envolvente, ela tem uma narrativa envolvente, dramática, com excelentes atuações, e ela conta essa história da vida dessas pessoas de uma maneira muito boa. Ela é baseada em 2 livros, um sobre o Dior e outro
outro sobre a Chanel, que foi escrito por um espião nazista por quem ela se apaixonou. E é onde ele revela as memórias que ele tinha dela daquela época. E até onde eu pesquisei, a série é bem verídica, tirando algumas alucinações. Ela é tipo ChatGPT. E uma dessas alucinações é o caso da personagem Elsa Lombardi, que aparece, que supostamente é uma filha bastarda da família britânica. Fora isso, a série ela tenta se manter o mais próximo da realidade possível. Uma coisa que eu tava conversando com meu marido sobre essa série é a quantidade de estilistas que a gente conhece hoje e estavam já vivos ali, vivenciando aquela época, passando por esse momento histórico. Além do Dior e da Chanel, como eu citei, a gente tem o Lelong, a gente tem o Balmain, a gente tem Balenciaga. A gente também tem o Pierre Cardin e talvez até alguns outros que eu não lembro no momento ou que a série não mostrou, que ela só citou rapidinho. Enfim, a gente também tem algumas personalidades históricas aparecendo ou sendo citadas, como é o caso do Churchill, da Edith Piaf. Essa série ela foi surpreendente, retratando esse período de ocupação, também um pouquinho da pós-ocupação e do pós-guerra, das atrocidades que fizeram contra as pessoas que tiveram qualquer relação ali com os alemães, desde humilhação pública, retaliação, perseguição, prisão, inquéritos, enfim, uma verdadeira caça às bruxas. Claro que muita gente tinha culpa, mas muitas outras pessoas fizeram apenas ali o que tinham que fazer, o que precisavam fazer para sobreviver àquele momento. É definitivamente uma série que vale a pena ser assistido, tanto para você que gosta de obras biográficas, quanto para você que gosta de moda ou de história, ou só se você quiser assistir uma boa série. Inclusive, essa série acabou me levando a assistir outra série que é Cristóbal Balenciaga, que tá no Disney Plus e conta a história do Balenciaga antes, durante e após esse período, mas que infelizmente não tá no mesmo nível dessa daqui. Eu assisti aos 2 primeiros episódios, mas ela não me cativou e eu ainda não decidi se eu vou continuar assistindo ou não. Mais uma série que eu definitivamente vou continuar assistindo é Shogun, do Disney Plus. Ela se passa na época das grandes navegações, então é aquele período ali de a partir de 1300, se eu não me engano, 1400, quando começaram as grandes navegações. E ela conta a história de um Japão dividido após a morte do Shogun, que conseguiu unificar vários povoados. E aí, vamos logo tirar esse elefante branco da sala e falar. Quando eu vi gente falando sobre Shogun na internet, muita gente se refere ao Japão feudal. Só que o Japão nunca teve feudo, então não dá pra falar que é Japão feudal. Tem um outro nome aí que se usa, enfim, agora não me lembro, tô com preguiça de procurar. Mas é isso, essa série ela se passa na época desse shogunato, que pra quem não sabe, Shogun é tipo como se fosse o imperador deles, naquela época era como se chamava. E essa série, ela me pegou. Ela me pegou porque ela foca bastante na trama política do conselho que tá governando o país até que o herdeiro do Shogun tenha idade suficiente para assumir o poder. E toda essa dinâmica que acontece ali, ela lembra muito uma outra série chamada Game of Thrones. Primeiras temporadas, quando Game of Thrones era bom. Só que ao mesmo tempo ela também vai por outros caminhos. O personagem principal dessa série ainda tá em xeque, porque eles ainda não conseguiram me dizer. É que nem lá em The New Look, a gente não sabe se é uma série do Dior, se é uma série da Chanel, mas enfim. Aqui a gente tem basicamente 2 personagens principais, o Lord Yoshi Toranaga e o Anjin-san. O Anjin-san nada mais é do que um outro nome para forasteiro, talvez, não sei. Não sou fluente em japonês, apesar de já ter assistido muito anime na minha vida. E o legal dessa série é que ela apresenta toda essa história
da ótica de um forasteiro, um navegador inglês que queria explorar o Japão, mas acabou, pelas peripécias do destino, perdendo seu navio e a sua tripulação e se vê obrigado a viver num país onde ele não fala o idioma e não conhece os costumes. Era isso ou a morte. Logo a gente descobre que na verdade ele não se perdeu depois de uma tempestade, mas sim que ele estava ali com a missão de impedir os portugueses que estavam se instalando e disseminando a conduta cristã na Ásia. Familiar, né? Enfim, é muito interessante ver o John Blackthorne não entender nada do que está acontecendo ao redor dele. Se ele vai morrer hoje ou amanhã. Se ele vai morrer enforcado ou por uma espada. Se ele vai sobreviver até o café da manhã de domingo. Ele tá tentando ao máximo compreender a forma como as coisas acontecem, como elas devem acontecer, que não são da maneira como ele está habituado, e aos poucos ele vai dando um jeito de contornar os problemas e as situações que ele se encontra para permanecer vivo. Ele aos poucos começa a aprender os costumes e o idioma e vai seguindo, e a série vai se desenvolvendo ao redor disso. Essa série ela não é tão verídica como as outras que eu falei. Ela é baseada em um romance histórico do James Clavell, publicado em 1975, que bebe muito de eventos históricos, mas que não é tão fidedigna ao que realmente aconteceu. Mas mesmo assim, ela é simplesmente excelente. Se você gosta de Game of Thrones, Casa do Dragão, cultura japonesa, samurais, essa é uma série perfeita para você. Ela foca bastante nessas disputas políticas que acontecem ali entre os membros do Conselho do Shogunato, nos conflitos dos diferentes clãs que tem no país, na influência que a Igreja Católica Portuguesa exercia nos países, manipulando os governantes e o comércio e catequizando a população. E assim, vocês são brasileiros, assim como eu. Então, não tem como não se relacionar aqui um pouco com essa série. Afinal, aconteceu um pouco lá, aconteceu bastante aqui, estamos como estamos por causa de tudo isso, não é mesmo? E eu mal posso esperar pela segunda temporada. Essa série ela foi muito bem indicada em várias categorias de várias premiações ao longo desse ano, e eu acho que ela mereceu cada uma delas. Eu acho que os atores são fantásticos, são excelentes, eles conseguem passar bastante veracidade, as roupas e os costumes estão muito bons, até mesmo as piadas que tem ali pelo meio estão muito boas. A única coisa que me irrita chama-se lentes de contato. Nossa, vocês vão me ouvir falando muito sobre lentes de contato aqui. Estamos em 2024 e tem drag queen que se apresenta na 25 de março que tem lente de contato melhor do que Hollywood. Como é que pode isso, minha gente? Não faz sentido. Isso é uma coisa que me tira muito ali do fluxo da série, da imersão da série. Porque do nada você olha pro personagem, um olho dele tá no peixe, o outro olho tá no gato. Gente, sério, existem lentes de contato boas hoje em dia. Já existem lentes de contato boas, aliás, já tem uns 20 anos. Por que que Hollywood continua metendo essas lentes de contato saída do bueiro do esgoto nos atores? Alguém me explica? Eu não consigo conceber. Eu prefiro 1000 vezes que a adaptação, que o ator ali seja um pouco diferente do que foi programado, mas que eu consiga olhar pra cara dele e não ter aquela imersão quebrada por causa de uma porra de uma lente de contato. Esse é o único defeito que essa série tem, tá? Todo o resto é muito bem feito. Eu gosto muito da personagem da Mariko. Eu acho ela fantástica, a forma como ela é dissimulada ali para conseguir o que ela quer. Eu gosto muito dos personagens principais, como eu falei, do Toronaga e do Anjin-san. Eu gosto muito de uma outra personagem, não vou falar muito aqui senão vou dar spoiler, mas enfim. Outro defeito que a série poderia ter, né, mas que não é um defeito, porque, enfim, é que a gente tá falando ali de portugueses, né? E Japão e Portugal, o japonês fala japonês e o português fala inglês.
Esse é, infelizmente, um outro defeito, né? Mas é uma série estadunidense e aí não tem muito o que fazer. Então, é isso. Tem que aceitar mesmo. Mas que seria muito boa se fosse falada em japonês e em português, seria excelente. Mas enfim, suspensão da realidade pra isso. Uma coisa que eu não consigo suspender a realidade, infelizmente, é pra lente de contato. Ainda tô puto com isso. E o último que eu deixei aqui pra estrela da noite, o headliner desse episódio, digamos assim, é o filme Ainda Estou Aqui. Esse filme eu assisti essa semana, essas séries eu assisti ao longo do ano, eu já tinha meio que escrito sobre elas e ainda estou aqui, eu não escrevi nada sobre, eu estou aqui ainda absorvendo o filme e eu vou falar uma coisa. Esse filme, ele é fantástico. Ele é esplêndido, ele é maravilhoso e assistam, se vocês ainda não assistiram, prestigiem o cinema nacional, porque esse filme ele não é só nacional, ele é internacional, a gente já tá vendo toda a movimentação para levar esse filme pro Oscar, enfim, esse filme precisa ir pro Oscar, a gente precisa desse reconhecimento de ter um Oscar, de ter atores concorrendo a categorias do Oscar? Não, porque o filme ele é autêntico e suficiente por ele mesmo. Seria uma emoção imensa se ele fosse indicado? Sem sombra de dúvidas. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Ainda Estou Aqui é um filme de 2024, como eu falei, ele acabou de estrear nos cinemas, estrelado pela Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Marjorie St Eliano, Humberto Carrão, Dan Stubach, mais um monte de gente incrivelmente talentosa. E é escrito e dirigido pelo Walter Salles e é baseado no romance homônimo do Marcelo Rubens Paiva. Esse filme, ele conta um pouquinho da história obscura da ditadura militar. E quando eu digo um pouquinho, é realmente só um pouquinho, porque ele poderia ter ido muito além. Mas eu entendo por que ele não vai. Ele é baseado no livro do Marcelo Paiva, como eu falei, e ele é da perspectiva do Marcelo Paiva. Então, tudo que acontece ali não é muito distante do que ele viu e viveu. E o filme tenta manter essa narrativa ali, manter essa narrativa próxima à história e à visão dele, baseado nas memórias dele. Por quê? Porque foi ele que escreveu sobre. Aqueles, mentira. Porque se o filme fosse explorar tudo que ele poderia explorar desse período, eu acho que ele se perderia, eu acho que ele não conseguiria ser um filme tão bom quanto ele é. Então, já é um ponto extremamente positivo. E quando eu falo que ele explora um pouquinho desse período obscuro da ditadura militar, a gente está falando de... ele explora a história de uma família de classe alta. O Rubens Paiva era, afinal de tudo, um político aposentado e, ao mesmo tempo, um engenheiro ou arquiteto, algo do tipo. Então, ele não era uma pessoa pobre, ele não era uma pessoa preta, ele não era uma pessoa LGBTQIAPN+. Então, eles eram ali uma família tradicional, digamos assim, então vários privilégios ali, mas aquela época ela não perdoava ninguém que se opusesse à ditadura. E no final das contas, é exatamente isso que o Rubens Paiva fez. Ele se opôs à ditadura e por causa disso aconteceu tudo o que aconteceu. Mas enfim, esse é um filme excelente porque ele basicamente consiste em 3 atos. O primeiro ato do filme, ele te mostra ali, ele já começa o filme com a perspectiva do Marcelo encontrando um cachorrinho na praia, ali no Rio de Janeiro, e querendo adotar o cachorrinho, levando ele para casa. E todo esse primeiro ato do filme, ele faz com que você se apaixone por cada um desses personagens, por cada um deles, pelo Marcelo, pela Eunice, pelo Rubens e por todas as outras irmãs do Marcelo, todos os filhos desse casal e todas as pessoas que passam ali pela casa deles. Afinal, eles moram de frente para a praia, eles recebem amigos e vizinhos o tempo todo. Então,
Esse primeiro ato do filme é justamente para te fazer sentir carinho e afeto e acolhimento por todos esses personagens. O filme te convida a visitar essa casa que também acaba se tornando um personagem ao longo do filme. E não de uma forma que uma casa assombrada é um personagem de um filme de terror. Aqui é diferente, ela é um local de encontro, de aceitação, de acolhimento. E durante todo esse primeiro ato, você sente aquela alegria, aquele bem-estar em fazer parte daquilo. Todos os ângulos de filmagem são planos abertos, você se sente bem, você se sente alegre, mas ao mesmo tempo você sabe, você tem ali pequenas deixas de que a gente está vivendo esse momento normal, esse momento feliz, mas tem algo ali no horizonte que não é bom e que está se aproximando. E vem assim aos pouquinhos, construindo essa tensão para quando a tragédia acontece, que é a virada para o segundo ato do filme. O segundo ato do filme é justamente quando os militares invadem a casa deles e levam o Rubens embora sob o pretexto de que ele vai precisar dar depoimentos, mas não falam sobre o que, não falam sobre quem, e ele simplesmente é levado, deixando a mulher dele, a Eunice Paiva, ali numa binuca de sino. Ela não sabe o que fazer, ela tá preocupada, eles levaram o marido dela, mas ao mesmo tempo ainda tem várias outras pessoas ali na casa dela vigiando ela e a família, vendo se eles vão falar alguma coisa, se eles vão fazer alguma coisa, tentando ali virar tudo de cabeça para baixo em busca de provas, em busca de saber até onde vai o envolvimento da família dele em relação à oposição da ditadura. E são várias coisas que acontecem ali que vão te deixar muito sensibilizado se você for uma pessoa que não tá falando merda na internet nem nas ruas, né? E votando certo. E se você for uma dessas pessoas, primeiro, não sei como você me achou, mas espero que esse filme faça a sua opinião mudar um pouquinho para você saber como realmente são as coisas e como foram as coisas. Então, se você não abriu o olho durante as aulas de história ou nunca pegou um livro para ler sobre esse momento sombrio que a gente tem, dentre vários outros na história do Brasil, que esse filme consiga te trazer um pouquinho de luz para que você não fale merda por aí. Mas enfim, continuando. A gente vê todo o sofrimento da Eunice, a gente vê tudo que ela passou ali naquele tempo que não é definido no filme, quanto tempo ela ficou presa, porque ela também foi levada junto com uma das filhas, se eu não me engano, a segunda filha mais velha, para prestar depoimento, e ela ficou presa ali por, ao que sei, ao que consigo lembrar no momento, semanas. Então, não sei se meses ou se mais, mas enfim. E ela foi torturada, assim como provavelmente o Rubens também foi torturado, como provavelmente a filha dela foi torturada. E era isso. Bastava você pisar um pouco fora da linha naquela época para isso. E ela volta ali para casa dela sem saber o que fazer, sem saber como agir, sem saber como ela vai dar conta das coisas, sem saber como ela vai fazer o que ela precisa fazer para ter o marido dela de volta. E no final das contas, vou aqui dar um spoiler de uma história que aconteceu nos anos 70, que é, não vai. Porque é assim, naquela época as pessoas apareciam e é isso. E o último e terceiro ato desse filme é ela se conformando com tudo que aconteceu e a vida continua, a vida segue e as pessoas que não desapareceram continuaram ali. Precisaram seguir em frente com as suas vidas. E a gente vê um pouco ali do presente... Do presente não. Porque tudo ali acontece no passado, mas enfim. A gente vê ali anos depois como que tá aquela família em alguns períodos, em alguns momentos-chave da vida deles. É um filme que ele é doloroso, principalmente para quem sabe um pouco da história, para quem viveu nessa época, eu imagino que deva ser muito pior. Mas é um filme que ele é necessário, que ele é extremamente competente em
tudo que ele se propõe a fazer, em contar a história dessa família, em contar tudo isso de uma forma muito boa, de uma forma muito exuberante, com uma técnica muito preciosa. E é um filme excelente. É um filme daqueles que eu vou assistir de novo? Não sei. Porque ele é um filme triste, ele é um filme que vai te fazer pensar e te fazer talvez chorar, igual aconteceu com muita gente. Mas ele é um filme extremamente necessário. E se depois de tudo isso, depois de toda essa história, ainda vier um Oscar ou uma indicação ao Oscar, vai ser muito bem-vinda, mas ela não é necessária. É isso que eu tô querendo dizer aqui no final das contas. Mas vamos lá. Vamos para as coisas que eu acho mais interessantes, que me fizeram pensar bastante sobre esse filme. A primeira delas é como, em momento nenhum, ela conta para os filhos o que está acontecendo. Veja, são 5 filhos, se eu não me engano. O Marcelo é o caçula e a filha mais velha já é adolescente, então o Marcelo devia ter por volta ali de uns 8 a 10 anos e a filha adolescente quase uns 18 ou talvez mais de 18. Então a gente tem ali crianças de várias idades nessa escada e em momento nenhum, depois do desaparecimento do marido dela, ela conta para os filhos o que está acontecendo. Isso é algo que a gente vê muito até hoje sobre as pessoas que viveram nessa época. Por exemplo, eu sempre fui muito fascinado por esse momento histórico. Não de uma forma estranha, tá? É só porque, justamente por causa disso, porque a gente não sabe de fato tudo o que aconteceu. É um grande mistério, digamos assim, ainda a ser resolvido. E eu sempre fui muito fascinada, mas eu nunca consegui tirar da minha família nada sobre esse momento. A minha mãe nunca falou sobre esse momento. Quando eu era criança, adolescente, eu perguntava sobre como eram as coisas, já que ela viveu nessa época. Ela me dizia que um dia, quando eu fosse mais velha, ela me contaria. Esse dia nunca aconteceu, hoje em dia não temos muito contato, enfim. A mesma coisa com todos os meus familiares, os meus irmãos mais velhos são nascidos nos anos 70, então nunca consegui tirar muita coisa, tá certo que eles eram crianças, mas durante a infância e a adolescência deles, eles ainda pegaram um tanto da ditadura militar, então nunca ouvi muitos relatos deles sobre aquela época, mas também, de novo, não era nem Rio nem São Paulo, era outro estado, então dificilmente, realmente, talvez não acontecesse tantas coisas tão intensificadas quanto acontecia aqui. E nem mesmo o meu avô, que foi professor de história durante muitos anos e adorava contar histórias e anedotas sobre diversos momentos históricos do Brasil e do mundo, ele não falava muito sobre essa época. Então é uma coisa que é curiosa justamente porque não era falado. E não era falado porque qualquer coisa você não podia confiar nas outras pessoas, mesmo que você não fosse contra a ditadura, porque, como eu falei, o menor deslize ali, alguém poderia te denunciar, te dedurar e você perder a sua vida ou desaparecer igual o Rubens Paiva desapareceu, mesmo que você não tivesse feito nada. E é curioso justamente porque tinha tudo isso e ao mesmo tempo a gente vê tudo isso retratado no filme. Ela não conta nada para os filhos porque criança fala. Criança não tem filtro, criança fala o que pensa, o que vê, ela repete as coisas que ouve em casa. Então é o tipo da coisa que poderia colocar outras pessoas em risco. Então, por isso que não era falado. E todo esse silêncio era justamente o que ajudou a perpetuar a ditadura por tanto tempo, digamos assim. Era o medo e o silêncio. Era assim que a ditadura reinava, digamos assim, nessa época. E o filme ele é excelente em como ele aborda esses temas sem ser explícito. Ele também é excelente tecnicamente, como eu falei, em como ele trata as coisas que acontecem ali. No primeiro ato a gente tem todos aqueles planos abertos, tudo iluminado pelo sol, tocado pelo sol, alegre, músicas felizes tocando.
E no segundo ato do filme a gente tem planos mais fechados, cenas escuras, cenas noturnas, cenas pensativas, nenhuma música tocando, a gente quase não tem trilha sonora ao longo desse segundo ato do filme, justamente para ilustrar aquele momento sombrio. E no terceiro ato a gente começa a ter ali uma mistura das duas coisas. A gente já começa a ter mais planos abertos, a gente já começa a ver mais o sol. Então, tecnicamente, ele faz tudo isso muito bem. Além disso, as atuações estão impecáveis. Fernanda Torres e Selton Mello, meus parabéns. Eu sei que vocês provavelmente nunca vão ouvir isso. Mas eu acho que principalmente para Fernanda Torres, que eu, por exemplo, cresci vendo em papéis de comédia, principalmente. Então, Os Normais, Tapas e Beijos e todas as outras coisas que ela fez sempre foram muito voltadas para comédia e não para o drama. E aqui é uma virada de chave imensa no que ela faz, no que a gente tá habituado a ver ela fazer. Então, parabéns. E também para como toda essa narrativa foi construída e foi contada. Eu acho que esse filme não tem nenhum defeito. Tem ali talvez a parte de sotaques, mas quem liga para isso diante dessa obra-prima do cinema? E eu acho um filme simplesmente excelente que me fez pensar sobre várias coisas. Tem cenas ali que ainda me deixam pensando sobre várias coisas, então é um filme que definitivamente todo brasileiro deva assistir. Então, essa foi a minha última dica de hoje, talvez um pouco mais pesada, num tom um pouco mais pesado do que eu gostaria de terminar esse episódio, mas a gente precisa falar sobre coisas ruins também, gente. A gente precisa saber o que aconteceu, principalmente para tentar evitar de repetir os mesmos erros. A gente não aprende se a gente não colocar a mão na consciência e olhar para o passado. Então, procurem mais histórias, procurem saber o que aconteceu, a Comissão de Verdade está aí. Tem diversos livros dessa época. E já que eu tô falando em história, eu quero deixar aqui a indicação de um podcast que eu ouvi há pouco tempo atrás, que não é exatamente sobre a história da ditadura militar, mas é um podcast que correlaciona vários momentos históricos com história preta, história de pessoas pretas. Então eu queria deixar aqui a indicação para que vocês conheçam e escutem o podcast Projeto Querino, do Thiago Rogero. Eu achei um podcast excelente, eu gostei muito de ouvir a narrativa que ele trouxe sobre momentos históricos, sobre fatos históricos correlacionados ao movimento negro, às pessoas negras, às pessoas pretas e o que elas representam no nosso país, onde mais da metade da população é negra. Então, fica aqui a minha indicação. Eu achei um podcast excelente, qualidade excelente, temas excelentes e todas as correlações que ele faz são excelentes. Essa é a minha recomendação para hoje. Busquem conhecimento, como diria Tebilu. E é isso. Boa vida para vocês. E ela conta a história de um chapão. É isso aí, de um chapão. Como é o nome daquilo? E baseado no romance anônimo. E é baseado no romance homônimo